Tá advogando. Só advogo, só Só advoga, né? Já cheguei a ser procurador do STJD do vôlei, mas não é a minha praia. Eu acho que... Primeiro porque é uma questão profissional, eu sempre digo que quando a gente trabalha com isso, a gente acaba... Sempre surge um pedido para atuar numa área. Já me solicitaram algumas vezes para atuar no futsal. Só falei, no futsal não dá porque às vezes o Vasco pede alguma demanda, o Madureira, o Bangu. E, por exemplo, há 2 semanas atrás, eu me pediram para fazer um julgamento no Tribunal Disciplinar Paralímpico, um caso de rugby de cadeira de rodas. Eu fiz há muitos anos atrás, não sei quantos anos atrás, um caso de doping de um atleta paralímpico que acabou, a gente conseguiu a absorção dele, e aí acabou que teve esse outro caso, um colega dele, ele pediu um O auxílio. êxito vai puxando O outro. Mas foi até estranho porque não é um tribunal com muita tradição. Ele está começando a se formar agora, o Tribunal Paralímpico, e houve um convênio que foi feito esse ano mesmo com a Federação de Rugby de Cadeira de Rodas. Então, o próprio atleta não sabia que qualquer coisa que ele fizesse poderia gerar um processo. Ele acabou fazendo um gesto de roubo, e aí quando ele recebe a denúncia, ele sempre fala, né? Também atletas menores de idade, eles não têm a noção do que é a justiça esportiva e o que é a justiça comum. Eles acabam ficando com medo. Eu já recebi várias perguntas de alguns atletas de base do TJD, tipo assim, vou ser preso, né? A pessoa dá um soco em alguém e diz, não, vou ser preso. Não, você não vai ser preso. Estão sujeitos também a medidas socioeducativas. Exato. Mas, obviamente, a área criminal é totalmente diferente, até pode gerar. A gente sabe que um caso desse pode gerar. Mas é isso. Dentro do cenário, a gente prefere atuar mais na advocacia mesmo, a gente gosta mais. Parabéns. Como é que o doutor descobriu essa área? Então, eu tinha acabado, eu era recém-formado, me formei na UERJ, na Universidade do Rio de Janeiro. Sempre fui apaixonado por futebol, acho que dentro da minha formação o esporte sempre foi muito importante. Eu participei das atléticas da faculdade, participei de jogos jurídicos, igual essa questão que vocês participam na área universitária, mas é uma área um pouco menos profissional, propriamente dita, né? Uma questão mais de organizar pelos próprios alunos, um evento mais... Mas a UERJ sempre teve essa tradição nos jogos jurídicos, ser uma das maiores campeões, e eu quis participar do esporte pela Atlético. Eu brinco até que o meu primeiro grande julgamento foi na UERJ. Não teve um julgamento propriamente dito, mas foi um pedido de escalação irregular de um atleta da FRJ. Acabou que não deu certo dentro de uma situação, não foi um julgamento propriamente dito, foi uma reunião do comitê organizador sobre a discussão. Mas o brinco, eu acho que ali já estava começando a caminhar de audiência, né? Como uma audiência. E aí um advogado que trabalhava para a doutora Luciana Lopes, que é com quem eu trabalho hoje em dia, disse que ela precisava de um contato, e ele prestava alguns serviços para ela de forma esporádica, e eu comecei a escrever sobre isso. Alguns artigos junto com ele e fazer alguns contratos, até que surgiu a oportunidade. Daí eu entrei em 2017 no escritório, tinha um ano de formado mais ou menos, e desde então eu sigo minha trajetória aqui. Em 2018, São Paulo chegou no escritório, a gente começou a advogar, e mais uma vez, tudo uma parte de uma trajetória. Comecei fazendo sub-20, processo de atraso, e agora a gente praticamente faz todos os casos quando não há uma requisição formal para que a sócia do escritório atue. E às vezes, assim, a doutora Luciana sempre me ensinou muito, às vezes é uma aula, uma oportunidade de assistir uma defesa dela em tribuna. Mas eu sou muito grato à doutora Luciana por me dar a oportunidade de fazer o que eu faço hoje. E agora a gente advoga para São Paulo e para o Vasco na STJD, e no TJ a gente tem Bangu, Madureira, Petrópolis, Friburguense. E como eu disse também para vocês antes, na Justiça do Trabalho a gente atua com a Federação dos Futebol do Estado do Rio de Janeiro e com o Bangu. Então a gente faz defesas em relação a contrato de trabalho, transferência, etc. E na Federação já a parte mais de contrato de trabalho normal, formal, né? De quem atua no dia a dia de organização de competições e algum problema trabalhista. Staff, né? Isso, o staff da competição. O doutor fez tudo uma escada, parabéns. Né? O doutor foi até humilde, né? Não contou aí as especializações que o doutor tem. O doutor hoje é uma referência na área aí. Não. Assim, eu acho que no direito como todos vocês sabem disso, ainda mais que você atua muito com a parte universitária, o direito está em constante transformação. Então, se a gente parar de estudar, a gente fica para trás. E eu sou de uma geração que
graças a Deus, chega ao direito esportivo com um direito esportivo muito mais consolidado. Diferente da Luciana, diferente do Dr. Mário Bittencourt, diferente do Rafael Pestana, diferente do Michel Assef, que construíram o direito esportivo como ele é hoje. E aqui eu posso até ir mais atrás. Se a gente for no pai do Michel Assef, se a gente for no Eurico Miranda, se a gente for no desembargador Sveiter, e também até no João Lira Filho, que são realmente os fundadores do esportivo, eles tiveram que capinar o lote, como a gente chama na expressão. Porque, como eu disse, quando comecei a trabalhar no escritório, eu fiz questão de fazer uma pós em direito esportivo, uma pós ampla, não só em justiça esportiva, obviamente. E hoje em dia nós temos diversos cursos, de todas as áreas, inclusive tem até um mestrado em São Paulo, eu ainda não tive a oportunidade de fazer, mas eu tenho vontade a longo prazo de fazer na PUC de São Paulo. Então, é isso, eu acho que hoje em dia é um pouco mais fácil você começar na área, você conseguir ter contato com a área. Já tem muita coisa escrita, tem um material acadêmico mais consolidado, um CPJD muito mais estudado. Nós temos agora o tribunal que tem sessões online, então qualquer pessoa que tem interesse na área consegue abrir o YouTube, assistir o julgamento, entender qual é o conceito de infração disciplinar, entender qual é o conceito das regras do jogo. Então, mas é como eu disse, então eu fiz uma pós de direito esportivo e fiz uma pós de direito trabalhista, porque a parte disciplinar é muito boa, mas também tem que ter outra área que é a questão de contratos, uma área também trabalhista que ajuda a gente a crescer. E assim, a gente lá no Instituto Maranhense de Direito Esportivo, do qual eu já apresentei Vossa Excelência aí com nossa agendinha, nossa canetinha do nosso Instituto de Direito Esportivo, o que a gente quer é justamente isso, demonstrar que o direito esportivo ele não é só o STJD, não é só a justiça desportiva, ele abrange várias áreas, como a gente estava falando na palestra lá do World Connect. Então, assim, demonstrar que ele realmente permeia a sociedade de uma forma que ninguém imagina. Então, o que a gente vê é que o direito esportivo ele tem uma musculatura maior que abrange todo esse universo. E, assim, dentro da tua análise, qual é a diferença do antes e o agora, do antes e o depois? Logicamente, depois desse trabalho hercúleo que nossos antecessores tiveram que fazer, como tu bem falaste, capinar no lote, que é o mais difícil, né? Então, eu acho que a diferença é a concorrência. Acho que, se nós pararmos para pensar, é uma área enxuta, é uma área de muito contato, é uma área difícil de entrar, mas é uma área que quando você entra, você consegue se expandir muito. Então, uma das perguntas que eu mais recebo de alunos e pessoas que mencionam no LinkedIn é como eu entro na área. E eu costumo dizer, para você conseguir entrar na área do direito esportivo, você tem que se especializar nas áreas do direito como um todo. Então, é impossível você hoje trabalhar no direito esportivo e querer fazer contrato sem ter a base sólida em direito civil, em contrato, em análise de contrato, em rescisão de contrato, boa-fé objetivo. E também direito trabalhista. Se você não tiver uma base da CLT, uma base de tudo, óbvio, existe uma legislação especial, a Lei Geral do Esporte. Mas tem em que pese as nuances, né? O trabalho de base você tem uma base. Então, institutos como o Instituto Maranhense, o IBDD, todos os institutos que atuam nessa área são muito importantes justamente para ser uma porta de entrada para as pessoas que têm interesse, para elas conhecerem isso. Mas eu sempre digo, se você quer entrar no direito esportivo, primeiro se especialize em contratos, ou direito trabalhista, ou direito criminal, o que você achar melhor, e depois você vai se aprofundando na área para que você consiga chegar dentro do meio do esporte. Hoje, eu posso dizer que o esportivo evoluiu muito, mas até excluindo a questão do esportivo, que é a parte que eu mais atuo, eu consigo ver que nós estamos falando de um mercado bilionário, que movimenta milhões de reais por ano na FIFA também, mundialmente. Então, cada vez mais os clubes demandam mão de obra especializada e mão de obra técnica e pessoas com capacidade de gestão. Os grandes escritórios do país, se vocês forem analisar propriamente dito, eles têm braços de direito esportivo. Por mais que é um produto que você agrega na sua base. Por mais que tenham escritórios boutiques que são voltados ao direito esportivo, e nós sabemos quais são, os grandes escritórios de todas as áreas acabam tendo uma interseção com essa área. Então, a dificuldade é essa, a competição, a necessidade de especialização, a necessidade de entender que nós estamos em outro momento, um momento digital, um momento que as coisas mudam muito, entender
é que os regulamentos são modificados todo ano, de um ano para o outro, há uma modificação de regulamento, e quando há hoje em dia, sempre foi assim, mas hoje se intensificou. Quando há uma mudança na Europa, isso afeta diretamente no Brasil, e a gente sempre vai lembrar do caso do Bosnia, por exemplo, a gente tinha a lei do passe aqui consolidada no Brasil, quando a União Europeia faz aquele julgamento e entende que o atleta pode rescindir com o clube, e não é um mero produto do clube, que não tem escolha para onde ir e para onde sair, ele muda radicalmente o que nós temos como direito esportivo. Nós temos agora até um caso que está sendo bastante debatido na Europa sobre a penalidade de rescisão de contrato, de não poder jogar. As repercussões. Então, uma outra coisa que eu também poderia sugerir é estudo de idioma, né? Inglês, espanhol, principalmente. São idiomas que são muito importantes para você, dentro de uma especialização, conhecer a fonte direta. Por mais que a gente tenha traduções. Mas você rompe a barreira, né, do português, que a gente vive numa ilha, né? Então, assim, como você pega línguas de idiomas internacionais, né, você consegue romper, né? Doutor, olha só, sei que o senhor está aí aí já tá o julgamento dele. Doutor, foi um prazer te conhecer, foi um prazer ter Vossa Excelência aqui conosco, aqui para o Instituto Maranhense de Direito Esportivo. Muito obrigado por senhor dar um pingo aí de sua experiência dentro do seu know-how, do seu métier. E muito obrigado aí. E esperamos o senhor lá em São Luís, quando tiver uma oportunidade de nos visitar, entre em contato conosco, que a gente vai se ciceronear para mostrar as belezas do nosso estado e do nosso povo também, que tem muito a contribuir. Com certeza. Obrigado aí pela paciência, obrigado pelo convite. E você tem uma tradição de sempre ter uma sessão itinerante. Eu, há pouco tempo atrás, estive bastante próximo do Maranhão, fui até João Pessoa, teve uma sessão de julgamento. Então, pode ser que no futuro tenha um julgamento em Maranhão, com uma parceria com o TJD do Estado. E aí, se eu tiver, e também, se a minha família tiver conhecendo as belezas do Maranhão, todo mundo fala, com o Rio de Janeiro aqui, as praias, uma cidade tão bela como a capital de lá. Então a gente, com certeza, se estiver em São Luís, vai entrar em contato com vocês para a gente fazer uma conversa, ter uma palestra e o que for necessário. Obrigado. E quando vocês estiverem no Rio de Janeiro também, sinta-se à vontade, sinta-se em casa em nos procurar. Vou fazer 2 convites pro doutor. João Pessoa tem apartamento e tem escritório, está à disposição, doutor, quando quiser ir lá passear. São Paulo também será muito bem recebido. Eu deixo aqui uma indicação a todos os meus clientes que hoje tem aquela questão do X1, tem a questão das redes sociais, que estão migrando, vários dos influenciadores estão comprando um time, montando um time. Eu vou indicar o escritório do doutor para todos procurar, porque eu virei fã desse cara aqui. O cara tem um conhecimento ímpar, inabalável, além de uma educação fenomenal. Então, gente, né? Eu não sou de, vou falar a palavra que eu não sou de puxar saco, porque ninguém puxa saco, puxa carroça, mas eu sou de elogiar quem se precisa, quem se merece. Então, gente, você que é meu cliente aí, jogador de futebol, questão do esportivo, ainda minhas mais de 2 milhões de seguidores, fica aqui minha indicação. Esse escritório, vou passar o LinkedIn dele depois do escritório. Eles são bons mesmo e o cara é fenomenal. Não tem nem o que descrever. Muito obrigado, doutor. Obrigado a todos. É um prazer. Quem quiser me conectar no LinkedIn, onde vai postar junto com esse vídeo, e vai ser um prazer. Eu sempre falo que a gente tem uma troca muito grande. E só até para completar a nossa conversa aqui, o direito esportivo é um ramo muito grande. Então, obviamente tem especialidade trabalhista, especialidade de direito esportivo, mas às vezes tem questões tributárias, questões de direito digital, e o que mais nós temos é parcerias entre escritórios. Então, da mesma forma, quando meus clientes precisarem de alguma coisa lá no Maranhão ou do direito digital com essa especialidade, eu vou apresentar aos senhores e vou fazer essa troca. Muito obrigado aí e um abraço, pessoal. Até a próxima.